pegar como versículo de referência Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, é muito maravilhosa essa parábola de hoje. É a parábola da orientação. O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante, entre aspas, irritação de seu pai, né? Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Ela caiu. O filho não gostava que o seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até um certo dia, pois estava com eles na mesma casa. Mas, no entanto, chegou o momento que ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. E assim que ele viu aquela notificação, né, aquele convite, aí ele disse assim, pensou, né? Assim que eu conseguir o emprego, eu devo deixar esta cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Ah, graças a Deus. Eram os pensamentos dele. E aí, quando ele estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: meu filho, responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. Ele deu ao filho, mais dinheiro, né, do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevista. E ele percebeu, logo na hora que ele chegou, ele percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta, gente. A água lá na mangueira, jorrando. Não parava de jorrar e ele não estava nas proximidades. O jardineiro, né? A água transbordava no caminho. E aí, o que foi que ele fez? Esse homem que estava indo para a entrevista, ele ergueu a mangueira, colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área da recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que foi acesa ontem à noite ainda estava acesa às 10 da manhã daquele dia. Ele se lembrou da advertência do pai. Por que você está saindo, deixando a luz acesa? Desliga a luz. E aí ele pensou que podia ouvir, né? Ele ouvia assim claramente o pai falando. Mas mesmo se sentir irritado em lembrar, né, desse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance, né, de conseguir aquele emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocando perto da porta. Mas só que ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Aí o que foi que ele fez? Ele endireitou o tapete com alguma irritação, porque ele estava lembrando de novo o pai dele, né? Ai, são hábitos, ele pensando, hábitos difíceis de esquecer. E aí, ele viu em algumas fileiras na frente, lá daquela sala, havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás, né, estavam vazias, mas vários ventiladores estavam funcionando sobre esses assentos. E ele ouviu a voz do pai novamente. Por que os ventiladores estão ligados na sala onde não há ninguém? Aí ele foi lá, desligou os ventiladores, né, que não eram necessários, e se sentou em uma das cadeiras vazias. Aí ele viu muitos homens entrando na sala de interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Aí quando chegou na sua vez, ele parou, né, diante ali do entrevistador, com alguma apreensão e também preocupação. E aí o oficial pegou os certificados dele, sem olhar para ele, e perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Aí ele pensou: nossa, será que isso é uma pergunta que ele está me fazendo ou é um sinal de que me ofereceram o emprego? Ele ficou meio confuso, né? E aí o entrevistador, né, perguntou: o que você está pensando? Não perguntamos a ninguém aqui isso.
Fazendo algumas perguntas, não seremos capazes, meu filho, de avaliar as habilidades de alguém. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta. A mangueira, o tapete de boas-vindas, os ventiladores ou as luzes funcionando de uma forma inútil. Você, meu filho, foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho. Gente, aquele rapaz, ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina e as demonstrações do seu pai. Mas naquele momento ele percebeu, estou toda arrepiada, ele percebeu que é apenas a disciplina que o leva a um bom trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente. Ele decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Tudo que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, os nossos pais, né? Visando nos dar um futuro brilhante. Às vezes parece doloroso, é difícil ouvir um não, certo? Mas quando a gente começa a encarar que aquele não do presente é um sim no futuro, fica mais fácil de entender, né? Anote essa frase, eu vou até colocar no meu Instagram depois. O não do presente é o sim do futuro. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano, precisamos aceitar que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que o nosso pai faz quando nos disciplina. Sabe, uma pedra, que eu quis dizer que uma pedra não se torna uma bela escultura, né? Se ela não passar por aquele momento difícil da lascada, né? Tem que resistir à dor do cinzel. Gente, nosso pai é o nosso professor. Quando temos 5 anos, ele é o nosso lindo professor. Um vilão terrível quando temos cerca de 20 anos. E um guia enquanto viver. É só você saber entender cada fase. Não adianta machucar os nossos pais quando eles estão vivos e lembrar sobre deles, né? Quando já faleceram, quando eles se forem. Você tem que tratar bem hoje. Vou contar um negócio para vocês. Eu contei essa semana sobre o testemunho lá da minha mãe, da questão do cateterismo, angioplastia que ela precisava fazer, né? E antes da gente conseguir esses procedimentos, ela tinha dito assim, eu vou no hospital dia 10, era uma sexta-feira, dia 10 de novembro, minha filha. Que aí a gente vai, a gente tenta fazer, não sei o quê. Eu ouvindo aquilo ali, eu disse assim, mãe, não acredito que a senhora está querendo ir no hospital no dia do meu aniversário. Meu aniversário é dia 10, mãe. A senhora vai querer me levar mesmo para o hospital dia 10. Ela disse, minha filha, eu nem lembrei disso. Eu estava tão assim que eu nem lembrei que era o seu aniversário no dia, exatamente no tal dia 10. Pois é, porque se a senhora fizer no dia 10, a gente vai ficar lá no hospital, acho que sábado, ou seja, não sei. Ela, minha filha, é mesmo. Só que naquele exato momento que eu falei isso, automaticamente dentro de mim, eu pensei assim, acorda, Lívia Santos, acorda que isso é questão de saúde. É um dia, o aniversário é legal, você gosta, ok, mas é um dia que passa, você comemora outro dia. Não vai deixar. Parece que eu tava ouvindo Deus falar pra mim assim, Olivia Santos, minha filha, você tá louca? Se o dia for dia 10, vai ser dia 10 e acabou. Se o procedimento for dia 10 de novembro, aceita que dói menos. Depois você comemora. É tão difícil esse procedimento. Eu ouvi Deus direitinho falando comigo, que automaticamente, quando eu disse, mãe, dia 10 meu aniversário, vai fazer mesmo eu querer ir pro hospital? Aí depois não mãe, mas se é o dia que a senhora quer ir, a gente vai, não tem problema. Não tem problema, não vai ser por isso que ninguém... Não vou ficar triste, vai dar tudo certo, depois a gente comemora, não tem problema. E de coração mesmo eu disse, sem raiva, sem aquele negócio de assim, meu Deus, logo no dia do meu aniversário, não sei o quê. Não, o primeiro momento eu fiquei um pouco triste, né? Mas logo depois, mas foi um negócio assim, uma virada de chave assim na minha cabeça muito grande que Deus deu.
Aí eu disse assim, mãe, não tem problema se for dia 10, tá? Não tem problema, a gente vai e tal. Não foi dia 10. Deus foi tão maravilhoso que ele fez as coisas acontecerem antes. Pelo menos o primeiro cateterismo, né? Foi antes, dia 10, ela já estava se recuperando, eu já estava aqui trabalhando. Ou seja, eu estava sofrendo por uma antecipação assim do problema, por antecedência, né? Prestou para alguma coisa? Nada. Só me deixou ansiosa. E com feridas no estômago, né? Porque você fica ansiosa, você fica soltando, dá aquela gastrite nervosa, fica soltando um líquido, né? Que faz mal, que machuca. Tá vendo? Assim, eu tô falando tudo isso pra vocês porque a gente precisa honrar os nossos pais quando eles estão vivos, né? E não pensar em nós no momento que eles de fato precisam mais de nós. A gente precisa esquecer um pouquinho da nossa vida, assim, como a gente leva, e tentar fazer o máximo por eles, né? Que eles ainda estão aqui. Se você tem seu pai ou sua mãe aqui, guarde essa parábola da orientação. Pare de achar que ele está se metendo na sua vida, que ele está reclamando e que tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? Então, trate-os bem, sempre. Eu tenho certeza que esse rapaz da história nunca mais vai esquecer. Quando diz assim, que eu vou levar o meu pai, na história, né? Vou levar o meu pai comigo para trabalhar, o que é que ele tá querendo dizer? Que ele vai levar o pai, assim, fisicamente para lá? Não, claro que não. Ele tá querendo dizer que, tipo, aqueles ensinamentos do pai, ele vai levar, não só pro trabalho, meu amor, pra vida inteira. Que você que tá ouvindo e assistindo pelo meu Instagram, @LiviaTeConta, que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia!